Como planejar uma viagem? Por onde começar? É o nosso tema do nosso Talk de Milhões de hoje. Sejam muito bem-vindos. Trarei várias dicas de como planejar uma viagem, como entender o roteiro, como fazer um orçamento adequado para você se planejar direitinho. Porque aí quem não gosta de uma viagem, então fique até o final. Teremos várias dicas práticas e aplicáveis aí no seu dia a dia. Meu nome é Lana Vera, né? Eu sou sua consultora financeira, que trago sempre dicas práticas diretas para ajudarem vocês a ter um orçamento organizado, a lidarem melhor com o dinheiro de vocês, a montarem reserva de emergência, a viajar mais, a começar a investir. Então, por aqui você encontra de tudo, um pouquinho de rotina, um pouquinho de organização, porque a vida é um equilíbrio, né? E aqui a gente trabalha o equilíbrio num todo, em toda a nossa vida. Então já se inscreva no canal, ative o sininho, me siga também no Instagram, Lana Vera LL. Tem sempre muitas dicas boas, tem conteúdo todos os dias para vocês, de forma gratuita, que é só você tirar um tempinho para você absorver tudo da melhor forma possível, viu? Eu amo ensinar vocês, eu amo ajudar vocês, literalmente, na organização financeira. Porque da mesma forma que eu transformei a minha vida, eu quero transformar a vida de vocês através da educação financeira. Então, bora conversar sobre viagem, gente. Eu amo viajar. Vocês gostam? Me conta aí onde vocês gostariam de conhecer ou um lugar maravilhoso que você já conheceu. Me contem aqui nos comentários, quero saber de vocês. Pra mim, o lugar mais incrível que eu já conheci, gente, são dois, aliás. Bonito, que é no Mato Grosso do Sul, e Buenos Aires, que foi minha primeira viagem internacional. São dois lugares aqui, assim, que marcaram muito pra mim e que, eu sempre lembro, tenho ótimas memórias. E um lugar que eu quero conhecer, Paris. Quero conhecer muito Paris, quero fazer um tour na Europa. Se Deus quiser, farei um tour na Europa em breve. Então me contem onde vocês querem conhecer, pra gente já ir mentalizando essas viagens, ou um lugar maravilhoso que você já conheceu. A Marcela acabou de falar que vai para Buenos Aires. Nossa, Marcela, Buenos Aires é tudo. Eu, inclusive, tenho um vídeo no meu canal falando sobre a viagem para Buenos Aires. Depois você vai lá dar uma olhadinha, viu? Nossa, gente, Buenos Aires, conheçam. Quem não conhece Buenos Aires, vale muito a pena conhecer. A Carla falou que como investir, por onde começar. Carla, tem várias coisas importantes sobre investir, mas hoje nós vamos falar sobre viagens. Viagens, isso mesmo, tá? Vamos chegando, já compartilha essa live com os amigos, com as amigas aí. Tenho certeza que tem muito amigo seu. O primeiro que você lembrar, você já manda aí, pode mandar pra mais de um. Tenho certeza que seus amigos também gostam de viajar. Manda pro mozão, chama a mãe, chama o irmão, chama todo mundo. Porque hoje a gente vai falar sobre viagem, gente. Isso aí. Inclusive, eu gosto de dividir isso com vocês, porque é algo que eu gosto muito de fazer. E viajar pra mim realmente é investimento. E eu só consigo viajar muito igual eu viajo, porque eu tenho meu planejamento financeiro redondinho e em dia. Então, ter um orçamento em dia, redondo, facilita muito. Por isso que eu gosto muito de trazer esse assunto pra vocês, tá? Então, bora, né, falar sobre viagens. Eu vou trazer pra vocês algumas dicas muito práticas mesmo, pra vocês já começarem a aplicar no dia a dia de vocês aí, tá? Eu falo que são dicas aplicáveis, muito aplicáveis. A primeira dica é o seguinte: escolher o destino. Exatamente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender pra onde que a gente quer ir. Quando a gente entende pra onde que a gente quer ir, a gente vai começar a entender tudo sobre aquele lugar. Tudo, tudo, tudo. Porque você vai considerar, literalmente, o orçamento que você vai gastar, os seus interesses pessoais, o clima, a distância. Porque, gente, viagem, eu falo que é muito além de só ir para um lugar. Pra mim, viajar é uma experiência. Pra mim, viajar é literalmente conhecer a cultura. Pra mim, viajar é literalmente entender sobre o lugar, é conhecer cada detalhe daquele lugar. Então, antes de tudo, a gente tem que saber o destino pra gente saber quanto que a gente vai gastar nessa viagem. O que eu pretendo fazer nesse lugar. Então, decidindo o destino, já começa a pesquisar sobre, exatamente, quanto que fica a passagem, quanto que fica para você chegar nesse lugar, qual que é a distância, quanto tempo que você vai gastar para chegar nesse lugar. Aí a gente começa a entender quais são as coisas que você pode conhecer na cidade, quais são o custo de hospedagem, quais são os passeios que você pode fazer lá, qual que é o custo de alimentação. Entendendo sobre o lugar, você vai pesquisar tudo sobre esse lugar, tudo que você puder, o máximo de informação que você puder, e vai escrevendo mesmo, vai detalhando todos os detalhes sobre esse destino que você quer conhecer. Então, literalmente, entenda mesmo tudo sobre o destino. Porque você entendendo tudo sobre o destino, você já, mesmo que você fale assim, Lana, mas eu não sei quando eu vou, eu não tenho um orçamento ainda.
Mas a primeira coisa é entender onde você quer ir. Porque você vai entender quanto que você vai gastar. Você vai entender se tá dentro da sua realidade. Você vai planejar para você ir. Porque eu quero que vocês entendam você pode conhecer qualquer lugar que você queira, desde quando você tenha um bom planejamento. A gente não deseja aquilo que a gente não conhece. Então, a primeira coisa eu quero que você entenda, qualquer coisa na sua vida, você tenha um leve sentimento, uma leve vontade, já começa a pesquisar sobre, já começa a entender sobre, já começa a saber quanto eu vou gastar para chegar nesse lugar, quanto que custa para ir nesse lugar. Porque muitas vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa, e a gente não faz pelo simples fato da gente achar que é caro. O achômetro. A gente tem muito achômetro. Então, entenda realmente qual lugar você quer ir. Entenda quanto que custa para ir lá. Então, pesquisa tudo. Então, essa é a nossa primeira dica. Entenda realmente o destino que você quer ir e pesquise sobre ele. Entenda quanto que fica a passagem, entenda quanto que fica a alimentação, entenda quanto que fica os passeios. Pesquisa tudo. Pesquisa no Instagram, pesquisa no YouTube. No YouTube também tem sempre todas as informações que você quer. Qualquer coisa que você digita no YouTube, você acha. Então, pesquisa mesmo sobre esse lugar, que você vai começar a entender realmente quanto que ficaria para você conhecer esse destino, tá? Então, pesquisar sobre o destino. É a primeira dica de hoje e que vai, assim, começar você a se aproximar mais da sua viagem. Eu falo que a nossa mente, gente, ela precisa começar a visualizar aquilo que a gente quer na nossa vida. O primeiro passo é literalmente você trabalhar a sua mente e você tornar isso mais real. Como que você torna isso mais real? Conhecendo mesmo, entendendo, colocando no papel, você visualizando, você literalmente já joga pro universo. Isso mesmo, você já joga pro universo. Então, bora jogar pro universo o destino que você quer. Eu tenho vários destinos que eu quero conhecer. Inclusive, nesse mês de agosto, eu vou conhecer um lugar que é o meu sonho de criança. E assim, eu planejei 1 ano atrás essa viagem. E chegou. Eu falo, gente, a gente planeja, chega. É igual quando você marca, eu falo que as amigas que já casaram falam assim, quando você marca casamento, casamento chega. Viagem também. Quando você planeja, você marca, chega. Acontece. Porque não adianta nada você ficar sonhando que você quer conhecer determinada coisa, sonhando que você quer fazer algo, mas você não faz nada para realizar. Você não se move, você não planeja, você não organiza, você não conhece o lugar. Então, o primeiro passo é conhecer mesmo, tá? Então, escolha o destino e pesquise muito sobre ele. O segundo passo, gente, você pesquisou sobre o destino, entendeu realmente o custo dele, é a gente trabalhar seu orçamento, isso mesmo. Como que a gente faz para trabalhar nosso orçamento? Primeiro você entende a sua realidade, como que está a sua realidade hoje, vê realmente suas entradas, suas saídas, o que você está gastando, né? E vamos entender o que a gente pode economizar aí. Viu o que você pode economizar, agora você já tem uma meta, que é a viagem dos seus sonhos, vou colocar a minha. Minha viagem dos sonhos é conhecer Paris. Então, hoje eu já entendo quanto que custa para ir para Paris, quanto que custa passagem, quais os locais que eu quero conhecer. Então, eu já entendo o custo que é. Então, eu entendo como que eu tenho que colocar ele no meu orçamento, qual que vai ser o valor. Vou dar um exemplo. Para mim conhecer Paris é exemplo, tá, gente? É exemplo. Custa R$2.000. Então, eu quero conhecer Paris daqui 10 meses. Então, eu entendo que eu vou ter que colocar R$200 no meu orçamento para me conhecer Paris daqui 10 meses. E que você faça isso com sua meta aí também, tá? Do lugar que você quer conhecer. Entenda quanto que custa. Veja o total, né? E lembrando que na hora que você vai planejar sua viagem, você tem que considerar todo o custo e ainda colocar mais 20% aí, porque pode ter algum imprevisto, pode ter alguma eventualidade, pode ter alguma coisa a mais que você quer fazer. Então é importante colocar um dinheiro a mais do custo depois que você pesquisou tudo. Então, você entendendo, você vai colocar o valor. Eu vou colocar R$200 por mês, que eu quero conhecer daqui 10 meses, um custo de R$2.000. Então, você vai colocar esse seu orçamento. Então, por isso que é importante você ter o seu orçamento muito bem detalhado, muito bem ajustado, entendendo realmente que você vai economizar. Quando você tem uma meta, você se motiva, literalmente, a trabalhar a sua organização, porque você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você precisa fazer. Sempre falo que pra gente ter um resultado positivo, pra gente ter sucesso, a gente dispensa um prazer momentâneo com um prazer maior a longo prazo, tá? Isso serve para viagem, isso serve para dieta, isso serve para o resultado no trabalho. Quando a gente, literalmente, a gente quer muito os prazeres momentâneos, normalmente a gente não chega no resultado extraordinário, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, eu quero ter um corpo bonito. Se eu ficar me
possibilitando prazeres momentâneos, como comer um doce, como comer um lanche todos os dias, eu não vou ter o corpo dos sonhos. Então, eu literalmente dispenso os prazeres momentâneos para literalmente ter prazeres a mais longo prazo. Na vida financeira, por exemplo. Fico gastando o tempo inteiro com blusinha, com saída, né, com delivery. Fico gastando o tempo inteiro e acabo não economizando para me viajar, literalmente, tendo prazeres momentâneos e não tendo um prazer a longo prazo, que é a viagem. Então, literalmente, para a gente ter resultado, a gente tem que dispensar os prazeres momentâneos para grandes prazeres lá na frente, para grandes resultados, para literalmente chegar nos sucesso que a gente deseja, para chegar literalmente nos sonhos e nas metas que a gente deseja, tá? Então, ter um orçamento ajustado é extremamente importante. Eu tenho uma planilha gratuita que eu disponibilizo para vocês. Tá lá no link da minha bio, do Instagram, lá na Vera LL. Vai lá no link, tem uma planilha gratuita para vocês, que vai te ajudar você a organizar o seu orçamento e começar a planejar a sua viagem aí. Então, tenha muito bem ajustado o seu orçamento. Coloque essa meta da viagem aí no seu orçamento para que você chegue nesse resultado. Você consegue realizar qualquer coisa desde quando você seja específico e mensure muito bem aquilo que você quer. Entenda quanto custa, entenda como cabe no seu orçamento. Visualize exatamente aquilo que você quer, né? Eu quero viajar para Paris, custa tanto, vou gastar tanto, vou chegar lá assim e assado. E eu quero daqui tanto tempo. Então, seja muito bem específico e encaixe isso no seu orçamento. Então, você pode realizar qualquer coisa desde quando você planeja muito bem para que isso seja realizado, tá? E eu falo, na hora de viajar também, é importante que você entenda o quanto que você vai gastar, né? E se vocês tiverem dúvida, podem mandando. À medida que eu for falando, se vocês forem tendo dúvida, vão mandando aí que eu vou respondendo vocês depois. Eu tava falando com você que é importante dividir os custos também. Por exemplo, dividir os custos por categoria, você entendendo quanto que você vai gastar de transporte, quanto que você vai gastar de hospedagem, quanto que você vai gastar de alimentação, quanto você vai gastar nos passeios, quanto você vai gastar de compras. Então, reserve sempre uma parte para cada coisa e também reserve uma parte para emergência, que pode acontecer uma emergência na viagem, né, que a gente não tá ileso de acontecer alguma coisa, mas faça uma estrutura mesmo de orçamento para que você não se perca e literalmente você consiga fazer uma viagem tranquila e ter, como dizia, para o destino escolhido da melhor forma possível e ter ótimas memórias e ter uma viagem maravilhosa, tá? Você pode usar ferramentas, igual eu falei para vocês, para organizar o orçamento e para organizar a viagem. No meu link da bio tem uma planilha gratuita que eu disponibilizo para vocês, então peguem. Tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Muito, muito, muito. E eu falo que tem várias formas de a gente economizar uma viagem, tá, gente? Eu falo, primeiro, planejando ela com antecedência, você consegue o quê? Já pesquisar passagens. Quando a gente compra passagem com antecedência, é muito mais barato. Quando a gente olha a hospedagem com antecedência, é muito mais barato. Tem vários sites que você consegue ver isso. Tem o Scanner, acho que fala assim mesmo. O Scanner, o Book também eu uso sempre muito para olhar a questão de hospedagem. Tem vários sites, né? Tem 123, tem outros também sites que a gente consegue olhar passagens. Também você consegue olhar, por exemplo, quando é passagem aérea, você consegue olhar também no site das próprias empresas, Gol, Latam, você consegue olhar nos sites. E quando a gente compra com antecedência, literalmente, compra melhor. E aquela também, quem pesquisa, economiza. Quanto mais você pesquisar, mais você vai comparar preços, melhor você vai entender realmente quanto que é o custo, quanto que custa, quanto que não custa, para você comprar da melhor forma possível. Então, economizar, gente, é planejar. Quando a gente planeja, a gente economiza, porque a gente pesquisa, a gente entende realmente. Quando a gente deixa tudo para a última hora, é uma confusão danada e normalmente a gente gasta muito mais dinheiro, né? Vamos para a nossa terceira dica, literalmente, que é realmente você entender o que você quer conhecer na cidade. Exatamente. Conheça o seu destino, conheça realmente os pontos que você quer conhecer, como que você vai dividir os dias. É extremamente importante que você entenda como você vai dividir os dias. Vamos supor uma viagem de 7 dias, que normalmente é o tradicional, de 6 a 7 dias, para mim é suficiente. Uma viagem para conhecer um determinado destino, que eu falo que são mini férias que a gente conhece, pronto, beleza, já volto para casa. Adoro, gente. É a melhor forma. Então, literalmente, entenda e divida a sua viagem. Tal dia eu vou conhecer tal coisa. É muito importante você fazer isso para você conhecer o máximo de coisas que você puder. Eu, por exemplo, adoro conhecer realmente a história do lugar, adoro conhecer os museus, os teatros. Então, eu sempre divido mesmo o itinerário da viagem da melhor forma possível e também deixo dias livres para literalmente você chegar lá e entender com
os moradores. Eu sempre converso muito com os moradores, porque eles sempre indicam as melhores coisas para que a gente conheça, para que a gente faça. Também isso é extremamente importante na hora de que você vai fazer uma viagem, né? Literalmente é pesquisar o itinerário, entender realmente qual vai ser o itinerário da melhor forma possível. Falo que a gente tem que ser muito flexível também com a questão do nosso roteiro, né? Porque a gente tá viajando, então é leve, é gostoso, é da melhor forma possível. Então, seja flexível também, da melhor forma possível, tá? A nossa quarta dica é a documentação, gente. Na hora de viajar é muito importante também que a gente entenda qual a documentação necessária, verifique quais todos os documentos que você precisa, faça uma listinha. Por exemplo, quando é dentro do Brasil, é só o documento de identidade, né? Agora, quando é fora do Brasil, é importante que a gente tenha o passaporte em mãos, tenha o documento de identidade, né? Para que você seja reconhecido. Tem alguns países que não aceitam nem a nossa carteira de motorista. Eu, por exemplo, quase que não consegui fazer as coisas porque eu levei pra viagem a minha identidade, mas na hora de sair eu levava só a carteira de motorista. E não aceita fora daqui. Então tem que ser identidade mesmo. A carteira de motorista muitas das vezes não funciona, tá? Então entenda realmente os documentos, leve os comprovantes de reserva de hotel, reserva de passagem, tudo muito bem separadinho. Seguro de viagem também, que é extremamente importante. Para viagem internacional eu sempre viajo com seguro, não viajo sem. Porque imprevistos podem acontecer, né? Então a gente tem que estar muito preocupado tanto com a nossa documentação quanto com a nossa saúde. É extremamente importante, tá, gente? São coisas que a gente tem que planejar, tem que organizar e tem que listar para não esquecer nada, tá? Outra coisa importante, que é a nossa quinta dica, é a montagem da mala. Inclusive eu tenho um conteúdo aqui no Instagram, que é um checklist de montagem de mala. Se você quiser, você me manda. Eu quero, quando eu postar essa live, que eu te compartilho esse checklist, que ele ajuda muito para não esquecer nada. Eu falo que a mala, gente, é uma coisa que tem que ser montada com muito cuidado, né? Então, por isso que é importante que a gente conheça a cultura da cidade, a gente conheça a temperatura que tá fazendo na cidade, para que você monte uma mala de forma estratégica e leve realmente o que você precisa. Já monte os looks que você vai usar por dia, para que literalmente você não leve nada demais, não leve mala pesada, sem necessidade, para não passar do peso também, que se for viajar de avião tem a questão de peso. Então, programe mesmo todos os seus looks, já vista antes, tira foto, tá? Ajuda muito. Veste os looks, já tira foto, já monta eles na mala, tudo montadinho. Pra chegar lá, você só verificar a foto, já saber o que vai vestir. Você não vai levar nada desnecessário, você vai saber como que você vai usar da melhor forma possível. Então, monta a mala. Tem uma mala inteligente, tá? Literalmente, ter uma mala inteligente ajuda muito. Então, faça checklist, porque a gente precisa levar várias coisas, né? Precisa levar perfume, desodorante, calcinha, sutiã, e canga, biquíni. Né? A gente tem que levar maquiagem, acessório, e é óculos, e é bermuda, e é shorts, tem muita coisa. Tem a listinha aqui, me mande, eu quero que eu compartilhe ela com você. Então, faça uma mala inteligente. Entenda realmente o que você precisa colocar dentro dela. Não coloque nada exagerado, já monte os looks com antecedência e faça um checklist. Checklist, gente, é uma lista que você vai fazer para você entender realmente tudo que você precisa, do início ao fim, para não ficar nada para trás, para você fazer uma viagem tranquila, gostosa, ter uma mala inteligente e aproveitar da melhor forma possível, tá? Vocês têm alguma dúvida, querem mandar alguma pergunta, podem mandar, tá, gente? Vamos dar uma recapitulada em tudo que a gente falou aqui. Primeira coisa que eu falei com vocês é literalmente planejar, escolha o destino. Entenda realmente onde você quer ir, entenda realmente o lugar, o passeio, entenda o valor de passagem, entenda qual que é a cultura, entenda quanto que é o custo de alimentação, entenda tudo. Pesquise tudo sobre o destino, para você já entender quanto que custa para ir para esse destino. Fica muito mais fácil para você realizar. Então, depois disso, a gente vai fazer o quê? Um planejamento financeiro. A gente vai ter um orçamento. Você vai aprender realmente a trabalhar seu orçamento de forma inteligente, entendendo tanto que entra, tanto que sai, para você colocar essa meta, que é a meta de viagem, aí dentro do seu orçamento. Então, você vai entender o que você pode economizar para você incluir uma nova despesa, vendo o que cabe de acordo com a sua realidade. E eu falo, gente, a gente precisa economizar, mas é muito importante que a gente coloque mais dinheiro para dentro. Então, muitas das vezes é importante que você faça uma renda extra, que você busque soluções realmente para que você coloque mais dinheiro no seu orçamento. Combinado? Então, tenha um orçamento, tenha um planejamento financeiro, planeje suas metas da melhor forma possível. Porque quando a gente planeja, a gente consegue realizar. Porque
Organização é tudo mesmo. Também falei com vocês a questão de dicas de economia. Realmente pesquise muito passagem antes, pesquise hotel, pesquise tudo. Quando você compra com antecedência, você compra melhor, né? Então quem pesquisa, economiza e muito. Economiza muito. A terceira dica é organizar o itinerário, literalmente entender o que você vai fazer em qual dia, entender realmente os passeios que você vai fazer. Também deixar dias livres para que você descubra lá alguma coisa que você vai fazer. Seja flexível, né, com o seu itinerário. Isso é muito bom, essa flexibilidade é muito boa, porque você está viajando, né? Então tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, isso mesmo. E a quarta dica é documentação e preparativos, extremamente importante separar todos os documentos, entender realmente o que você precisa levar, para não acontecer nada e não ficar nada para trás, né? Porque documento é importante e preocupe também com sua saúde, né? Preocupe realmente está tudo bem, leva uns remedinhos também, uma bolsinha de remédio, gente, é muito importante, porque você não sabe que você sabe que você está acostumado a tomar, mas você não sabe se você vai encontrar, se você vai ter uma farmácia perto. Isso também são coisas importantes que a gente deve pesquisar quando você for escolher o destino, se for escolher o lugar que você vai se hospedar, entender realmente se tem farmácia perto, se tem shopping perto, se tem mercado perto, entender tudo que tem aos redores, dar uma pesquisada. Hoje com a internet tá muito fácil conhecer qualquer lugar sem sair de dentro de casa. É muito importante que você já conheça o lugar antes de você pisar lá, viu? E a nossa quinta dica, literalmente, é a montagem de mala. Faça uma mala inteligente, viu? Faça uma mala inteligente, por favor. Já monte os looks, fotografe, para que você não leva nada sem precisar, né? Não leve mala pesada, ainda mais que hoje que essa pesagem de mala, você leva mais, você paga pelo peso dela. Então, literalmente, faça uma mala inteligente. Combinado? Se vocês têm alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta, podem mandar, porque você sabe que eu amo viajar e eu adoro incentivar vocês. A gente é capaz de conhecer qualquer lugar, desde quando a gente tem um planejamento financeiro, tá? Quanto mais a gente fazer um planejamento financeiro, mais coisas a gente consegue fazer, mais sonhos a gente realiza, tá? Então a gente aqui falou sobre planejamento financeiro, sobre a nossa organização do itinerário, documentação, mala inteligente e literalmente para você aproveitar uma viagem no todo, você planejar uma viagem e aproveitar ela da melhor forma possível, né? Planejar uma viagem, gente, pode parecer complicado, mas não é, viu? Não é. Mas com a organização fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve. Então planeje sua viagem, você pode fazer tudo o que você quiser. Não subestime, tá? A importância de um planejamento financeiro na nossa vida. Que literalmente a gente é capaz de fazer tudo que a gente quiser com uma viagem, para uma viagem ou para qualquer outra coisa, pra gente ter experiências extraordinárias. Falo que eu mudei a minha vida, eu consegui conhecer vários lugares e pretendo conhecer muitos outros por conta do planejamento financeiro. Ele me possibilita isso, né? Então lembre-se também que imprevistos acontecem a todo momento. Então, quanto mais organizado você tiver, melhor você sabe lidar com esse imprevisto. Você não está ileso de imprevisto, eles acontecem o tempo inteiro. Mas quanto mais organizado, melhor você vai reagir a ele e não vai atrapalhar que você realize seus sonhos, tá? E seja flexível com você, tanto na hora de planejar uma viagem, quanto na hora de ver seu orçamento. Mas também entenda que a gente precisa abrir mão de prazeres momentâneos para grandes coisas maiores, para grandes sonhos lá na frente. O sucesso a gente só consegue se a gente abrir mão dos prazeres momentâneos. Se a gente quiser ter prazer o tempo inteiro momentâneo, a gente nunca vai realizar nada. Então aprenda a abrir mão dos prazeres momentâneos para que você realize grandes coisas na sua vida. Falo que viajar é uma oportunidade incrível de você conhecer novos lugares, novas experiências, novos lugares, gente. Eu amo viajar, amo viajar, amo viajar. Para mim, viajar literalmente é investimento. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Vocês sabem que eu trabalhava na CLT e eu comecei a viajar sozinha, viajar com amigos. E literalmente, eu falo, o viajar, a flexibilidade de poder ir e vir, começou a me despertar a vontade de literalmente abrir o meu negócio, para me ter flexibilidade. Então eu tenho um carinho imenso por viajar, porque literalmente o viajar que me abriu os olhos e que me despertou essa vontade de ter flexibilidade e ter liberdade geográfica. Hoje eu tenho liberdade geográfica, eu consigo trabalhar de qualquer lugar do país, de qualquer lugar do mundo, por conta de, literalmente, por gostar de viajar. Eu queria ter essa flexibilidade, sabe? Então, eles sempre perguntam quais são os nossos porquês.
Eu falo que eu tenho um propósito, que é literalmente transformar a vida das pessoas, né, através da educação financeira, transformar a sua vida. Então, se você acha que, se você não sabe a situação que você se encontra, eu sempre falo que não importa de onde você veio, eu posso te ajudar a você mudar a sua realidade, eu posso te ajudar a você realizar os seus sonhos. Então, se você não sabe por onde começar, eu tô aqui para te dar a mão, para te mostrar o caminho. Literalmente, com a minha mentoria, eu posso abrir os seus olhos e fazer você fazer mais com menos, tá? Com o seu dinheiro. Então, quando você fala assim pra mim, Lana, eu não consigo fazer uma mentoria, eu preciso me organizar pra fazer uma mentoria, não. Eu te ajudo a organizar, eu faço o dinheiro multiplicar literalmente, você consegue pagar a mentoria, sobra e a gente ainda começa a investir. Então, literalmente, investir em conhecimento, investir numa mentoria financeira, numa consultoria financeira, vale muito a pena e é um investimento que te ajuda você a realizar seus sonhos e realizar, literalmente, acelera seus resultados significativamente, que muitas das vezes eu falo que você fica batendo cabeça demais, gastando dinheiro à toa, não sabendo o que fazer, literalmente, vivendo um ciclo vicioso, né? Recebe, paga, não vê pra onde que o dinheiro vai, não realiza nada dos seus sonhos, só fica batendo cabeça. Eu quero te ajudar a você não ficar batendo cabeça mais. Literalmente você realizar seus sonhos, assim como eu realizo os meus, assim como eu consigo, assim como eu mudei a minha realidade, eu quero mudar a sua, tá? Então manda mensagem, vamos começar a fazer sua organização financeira, vamos começar a fazer uma mentoria por aí, para você literalmente começar a planejar suas viagens, começar a planejar seus sonhos, montar sua reserva, começar a investir. Você pode fazer tudo que você quiser, desde quando você esteja disposto. É aquilo que eu falo. O valor que você investe na mentoria, ele volta múltiplas vezes para você. E se você realmente estiver disposto e você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Isso é fato. Então, resultado você vai ter e você vai falar assim, meu Deus, por que eu não fiz uma mentoria antes? Sério, de verdade, só faça. Só me manda mensagem. Bora começar por aí essa organização e bora viajar, gente. Porque viajar é bom demais. Esse mês de agosto eu vou viajar, fazer uma viagem maravilhosa. Vou dividir tudo com vocês. Me conta aqui nos comentários qual lugar que você deseja conhecer, que eu quero muito saber. Como diz, eu compartilho meus sonhos com vocês, quero conhecer os sonhos de vocês. Se inscrevam no canal, ative o sininho, tá? Lana Vera LL, se inscrevam, ative o sininho que sai conteúdo todos os dias. E também me siga no Instagram, Lana Vera LL. Tem conteúdo todos os dias, eu compartilho a minha rotina com vocês, eu incentivo vocês literalmente a trabalhar o autocuidado, a cuidarem de vocês, a se olharem com cuidado. Eu falo que o primeiro passo para a organização financeira é uma mudança de mentalidade. Literalmente a mudança tem que começar na nossa cabeça, a gente precisa entender realmente aquilo que é importante e começar a nos cuidar, porque quando a gente cuida da gente consegue cuidar de todo o resto. E literalmente começa a colher frutos significativos. Eu falo que são pequenas mudanças que a gente começa, por exemplo, ou arrumar uma cama, a manter uma cama organizada, a você se arrumar, se olhar com cuidado, praticar atividade física, beber água, ter uma boa alimentação, você vai começar a colher frutos significativos. Lembrando que é um passo de cada vez, que são pequenos resultados, que no decorrer do tempo serão resultados grandiosos. Mas não pense que os resultados comecem sendo grandes, não. Eles começam sendo pequenos. E demora tempo, você tem que dedicar tempo, disciplina, então você tem que ter paciência. Entender que a vida é um plantio, que literalmente você vai plantar para depois você colher, ok? Então a vida é um eterno plantio. Então bora plantar coisa boa para você colher coisa boa. E eu tô aqui para ajudar vocês, ok? Bora, gente, bora começar essa mudança aí para nós viajar mais, conhecer esse mundão de Deus. Quem não gosta de viajar, né? Quem não gosta de viajar? Todo mundo gosta de viajar. Eu fico muito feliz de terem vocês aqui comigo toda segunda-feira no nosso Talk de Milhões, que é sempre muito prático, rápido e direto ao ponto, sem enrolação, né? Toda segunda às 7h17. A gente tem um encontro marcado. Vamos começar a ter esses encontros mais rotineiramente, com mais frequência, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então fiquem ligados que já vem muitas novidades por aí, viu? E beijo, bora começar essa organização por aí, me mandem mensagem para que a gente faça isso de forma conjunta. Combinado? Beijo, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beijo!